Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania, um programa que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Você de casa pode interagir conosco através do nosso site www.paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp 61 99 811 4665. Nessa semana a gente vai estar com Regis Machado. Regis é auditor federal do Tribunal de Contas da União e é um dos iniciadores. Ele começou com a iniciativa do projeto 10 medidas para melhorar a política. A gente vai bater um papo com ele aqui e vocês podem participar conosco, interagindo da forma que eu falei. Seja muito bem-vindo, Regis, no nosso programa. É um prazer tê-lo aqui. Eu queria começar, Regis, que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua vida e desse projeto das 10 medidas para melhorar a política. Como funciona isso e quais os objetivos a serem alcançados? Eu sou servidor do Tribunal de Contas da União, sou auditor, e esse projeto, na verdade, ele se iniciou a partir do envolvimento que eu comecei a ter durante o processo de impeachment. Então, eu me envolvi politicamente e comecei a redigir postagens e a responder outras postagens. E a gente percebe, né, a cada dia mais, com as delações e tudo, que realmente o nosso sistema político ele está na UTI. Então, é preciso ter reformas e, com base nisso, eu fui atrás e comecei a pesquisar vários materiais para tentar pensar, não ficar só criticando, não ficar só apontando o que está errado, mas tentar apontar soluções para resolver alguns desses problemas, né, na política que nós temos no nosso sistema político. Eu estava vendo aqui, Regis, você começa nos textos lá, nada é tão irresistível quanto a força de uma ideia cujo tempo chegou. Uma frase de Vitor Hugo, né? A gente pode começar esse debate esclarecendo muito esse pensamento, que se fosse a minha filha falando aqui, ela ia falar, demorou, pai. O tempo, além de ter chegado, demorou. Então, Regis, o projeto em si, vocês subdividiram ele em 3 eixos, né? Comenta mais ou menos como são esses 3 eixos para a gente entrar no debate em si de todo o projeto, para que as pessoas de casa conheçam e vejam que muita gente querem mudar o país, muita gente tem iniciativa para mudar isso daí. O nosso programa, o que ele vem tentando fazer é transformar a nossa democracia apenas de representativa para uma democracia participativa, para que as pessoas participem mais e para isso elas podem ver exatamente como está acontecendo as coisas. Tem esse projeto seu e outros projetos a mais. Comenta para a gente esses 3 eixos. Nós subdividimos as 10 propostas, né, em 3 eixos. Mas, na verdade, assim, de antemão, até esse número também das 10 propostas, o projeto até fala isso, que elas foram só um start, um início, né? O ideal é que as pessoas se engajem e participem também, e nós recebemos outras propostas muito boas também, né? E a iniciativa é justamente levantar o debate, fazer as pessoas se engajarem, ter uma participação política maior, no que converge muito com o seu programa, né? A nossa proposta também é essa, de fazer as pessoas se envolverem mais na política, porque quer queiram, quer não, a política acaba afetando a vida de todos nós, né? O primeiro dos 3 eixos, ele contém propostas mais afetas ao sistema político em si, como, por exemplo, o voto distrital misto, né, acabar com as coligações, que já está até em discussão no Congresso mesmo. A questão do financiamento do sistema partidário e das campanhas, que precisa ser repensada.
né? Esse é um ponto que gera muita polêmica, as opiniões se dividem um pouco. Algumas pessoas até entenderam errado a nossa proposta que colocamos lá, que nós colocamos um pouco enfáticos para acabar o financiamento público, e as pessoas veem aquilo e acham que queremos voltar ao financiamento empresarial. Não é o caso. Isso é bom você esclarecer. O que nós advogamos é que um microfinanciamento por pessoas físicas, que as pessoas deveriam, os próprios filiados do partido, por meio de mensalidades de pequeno valor ou doações também de valor limitado, fazer contribuições para o partido, para a legenda, para a ideologia que ele apoia, né? E com isso nós certamente reduziríamos a quantidade enorme de partidos que nós temos atualmente, que já chegamos a 35 partidos, com mais 60 partidos em processo de formação no TSE, é uma quantidade inadmissível. Nenhum país consegue... a gente vê a maioria dos problemas que nós vemos atualmente na política por causa desse presidencialismo de coalizão, em que o detentor do executivo tem que conciliar interesses... Ele fica refém. A verdade é essa, ele fica refém e tem que lotear cargos e entregar secretarias e ministérios e negociar na mesa ali interesses totalmente divergentes. É difícil governar assim. É verdade. Você tocou num ponto aí, essa nova reforma que vai ser agora aprovada esse ano, e na minha opinião, com tanto escândalo que está acontecendo, a gente está aqui agora, no início de julho, essa nova proposta de reforma política vai ser aprovada esse ano, na calada da noite, e com certeza eles vão criar um fundo para financiamento de campanha no valor de 3 bilhões e meio. Vocês prestem atenção, contribuinte, que esses 3 bilhões e meio vai sair do bolso de vocês. Não vai ser de Friboi, nem Odebrecht, e mesmo que saísse dessas empresas, esse dinheiro ainda era seu, porque esse dinheiro estava saindo, não é de graça, com certeza em licitação superfaturada, licitação com serviços mal prestados à sociedade. Então vejam bem, são 3 bilhões e meio esse financiamento, o que já modifica a proposta do ex-senador Pedro Simon, do Rio Grande do Sul, que a proposta dele é que o voto começasse a sair a R$14. Hoje, com essa proposta do fundo de 3 bilhões e meio, o voto médio por pessoa vai sair a R$24 e vai sair do seu bolso. Você tocou num ponto importante também, com relação ao voto distrital misto, que é uma das propostas de vocês que vai ser debatida agora nessa reforma política, e eu creio que esse item aí não vai passar. O presidente Temer defende o voto chamado distritão. O distritão é aquele que não há divisão de distritos geograficamente, e também ele tem uma característica majoritária. O candidato que tiver mais votos em todo o estado, vamos pegar como exemplo o Distrito Federal. O candidato que tiver mais votos para deputado distrital, ele é eleito. Aí preenche uma cadeira, independente de quociente eleitoral, independente. O segundo mais votado assume a segunda cadeira. E assim vai assumir todas as 24 cadeiras da Câmara Legislativa, caso essa opção de voto distritão seja aprovado. Eu tenho a impressão de que eles vão bater nessa tecla e vão querer aprovar esse voto distritão. Agora, Regis, eu queria que você comentasse um pouco com relação a esse desempoderamento da classe política, que é a proposta do eixo 2 das propostas de vocês. Tá aqui, gente, essas são as 10 medidas para melhorar a política. Esse é o panfleto do projeto que o Regis tomou a iniciativa de começar. Ele vem tomando, assim, as pessoas estão gostando, ele está tomando uma velocidade muito grande, porque ele coloca de uma forma bem clara o que a gente pode fazer como cidadão nesse momento. Então eu queria mostrar para vocês e queria, Regis, que você comentasse esse segundo eixo, que é desempoderar a classe política. Só antes de tocar nesse ponto, como você fez o comentário anteriormente, a respeito da questão do financiamento, né, e sobre essa
tentativa que vai acontecer de tentar aprovar esse fundo eleitoral, mais um tapa na cara dos brasileiros. O fundo partidário ele já veio numa crescente desde quando ele foi implementado e ele deu um salto muito grande na eleição de 2010 e depois na eleição de 2014 2016. Ele foi triplicado. Então ele já está na casa de R$1 bilhão. Né? E fora isso, também nós pagamos a questão das inserções em rádio e TV, a chamada propaganda eleitoral gratuita, porque na verdade é gratuita para os partidos, mas nós pagamos porque são concedidas isenções fiscais para as empresas. Então esse fundo eleitoral de 3,5 bilhões é o verdadeiro tapa na cara, ainda tentar se financiar mais ainda a atividade. Debochar mesmo debochar mesmo do cidadão. E vão tentar, se não houver indignação, se não houver pressão popular contra a aprovação desse fundo eleitoral, ele vai ser aprovado e vai ser aprovado às pressas agora, porque precisa ser aprovado até o final de setembro. Agora, sobre a questão do desempoderamento, né, da classe política, que aí a gente já entra no segundo e no terceiro eixos, né? O segundo eixo é retirar esses poderes, diminuir os poderes da classe política. O terceiro eixo é devolvê-los aos cidadãos, aumentar o poder do cidadão. É preciso, né, e o quanto antes, a gente diminuir essas regalias, né, que são destinadas à classe política, porque elas provocam um distanciamento entre a classe política e o cidadão. Os políticos não enfrentam esses problemas que o cidadão enfrenta no dia a dia, de transporte público, de saúde pelo SUS, ou de uma educação numa escola pública. Eles não veem essa realidade, eles não têm contato com essa realidade, eles vivem no mundo palaciano, né? Tem cota parlamentar de R$45 mil para gastar todo mês, contratar não sei quantos assessores, até 25 assessores, mais viagem paga pelo contribuinte, né? Mais um monte de coisa. Mesmo que o parlamentar mora em Brasília, viu, tem direito à viagem. Mesmo o parlamentar federal morando em Brasília tem direito à passagem. Não só viagem, auxílio moradia, mesmo tendo casa própria, né? E vários outros custos, auxílio para combustível. E esses custos, por exemplo, o auxílio para combustível ele tem um limite de R$6 mil por mês. E você tem parlamentares que todos os meses é R$6 mil, R$6 mil, R$6 mil, as mesmas notas fiscais, isso não tem investigação nenhuma, né? Tem um grupo aqui em Brasília que faz denúncias, eles acionaram a Câmara para fazer várias denúncias, eles estavam reclamando que algumas denúncias não sequer receberam resposta da Câmara. Então, assim, é uma quantidade enorme de recurso público e que não é fiscalizada, que rola solto. Então, a gente precisa diminuir essa cota parlamentar, diminuir esses privilégios, direito a motorista, né, para aproximar os políticos da realidade vivida no dia a dia pelo cidadão comum, né? Também tem outros pontos que a gente fala lá na questão do projeto, né? Por exemplo, as suplências de senador. Não pode ser da forma como é atualmente, a suplência livremente escolhida pelo senador, que ele coloca lá o seu pai, o seu filho, o seu sobrinho, o seu irmão, e depois ele é chamado para ocupar um cargo no ministério e fica lá exercendo o mandato de senador uma pessoa que, a bem da verdade, não recebeu nenhum voto. Então, isso é uma afronta ao princípio da representação popular. Um caso específico disso daí, que se passou de pai para filho, foi o Edson Lobão, que passou para o Edson Lobinho, no estado do Maranhão. Uma outra questão que eu vi também, que ficou... Eu acho que os senadores, eles não pensam que vão adoecer, que vão morrer. Teve um senador, me parece que foi em Roraima ou Rondônia, ele colocou como primeiro suplente o pedreiro que trabalhava na casa dele. Em 3 anos de mandato, ou 3 meses. 3 meses de mandato, o cara morreu, aí o pedreiro assumiu a vaga de senador. Sem nenhum voto, sem um conhecimento político, sem representar nenhuma classe. Então, essa questão da escolha do suplente aí é algo que a sociedade devia despertar para isso, pensar um pouco mais, sugerir, falar com o deputado que aí você votou, a senhora, Dona Maria, que mora na favela do Mingau, escreve lá para o deputado que a senhora votou, para o senador que a senhora votou,
e falando que isso é um absurdo, que os senadores deveriam pegar a lista do que foi mais votado, o segundo mais votado, se ele foi nomeado para ser ministro porque ele é amigo do presidente, se ele vai cumprir uma cota, vai exercer determinado trabalho. Se ele foi eleito por Senado e quer ficar no Senado, exerça seu mandato. Se ele foi para o Senado e quer ser ministro, abra vaga dele como senador e que o segundo mais votado imposse isso daí. Seria uma forma de reduzir essas discrepâncias e a gente saber quem são os verdadeiros financiadores de muitos candidatos ao Senado. Uma forma a ser debatida pela sociedade. Mas para que haja esse debate, você aí de casa tem que debater, tem que conversar entre si, os colegas da faculdade, os vizinhos, o pessoal da rua, as colegas de supermercado, todo mundo tem que fazer esse debate. A política só vai melhorar dessa forma, com a participação de todos. Esse projeto do Regis aqui é um projeto bem interessante, que vocês deveriam conhecer, se aprofundar mais e participar. Regis, eu queria agora ver de você um pouquinho agora do eixo 3, do empoderamento dos cidadãos, para que a gente pudesse entrar nas 10 medidas que vocês estão propondo, lembrando que o Regis me falou agora há pouco, que essas 10 medidas é um projeto piloto, que podem surgir novas medidas, desde que haja participação e a discussão das pessoas, para que essas medidas sejam realmente de interesse da sociedade e para melhorar a nossa tão sonhada democracia participativa. Como é que Regis, esse empoderamento dos cidadãos? Pois ele vem atrelado com o desempoderamento da classe política, né? A partir do momento que você pretende reduzir um pouco os poderes da classe política, a gente também quer devolver o poder ao seu detentor original, que é o povo. Então, por exemplo, facilitando a proposição de projetos de lei de iniciativa popular, né? Até hoje, pela dificuldade imensa que não só pelo número elevado de assinaturas que é preciso recolher, mas a legislação ainda prende a um formalismo que essas assinaturas têm que ser na forma de papel, né? Que não condiz com a nossa realidade, com a tecnologia atual, que nós já temos assinatura digital e meios, né, facilitados de fazer isso. Então, por exemplo, até hoje nós tínhamos tido 4 projetos de iniciativa popular apenas. O das 10 medidas contra a corrupção foi o 5º projeto que nós tivemos, né, desde da Constituição de 88 para cá. E todos os projetos são bons, né, muito melhores do que projetos, por exemplo, que a gente vê sendo gestados no âmbito do Congresso, de criação, do dia disso, do dia daquilo, né? Se você pegar todos os projetos de lei de iniciativa popular criados até hoje, todos eles são muito importantes, né? A questão do caso Daniela Pérez, Daniela né? Pérez, que, perfeito. Tornou crime hediondo, homicídio qualificado. Então, assim, a ficha limpa, a lei da ficha limpa foi um projeto de iniciativa popular, né? O das 10 medidas contra a corrupção agora também, que está nesse imbróglio lá no Congresso, né, que tentaram desvirtuar, descaracterizar ele, tornar em 10 medidas a favor da corrupção. Né? Então, assim, são todos projetos muito bons e o que a gente advoga é que deveria ser facilitado esse mecanismo de apresentação de projetos de iniciativa popular para dar mais poderes para a própria população ditar os rumos que ela quer, as leis que ela acha interessante, as áreas onde deveria ter uma atuação. Certo. Lembrando, pessoal, que o Regis colocou bem aqui, que esse projeto, as 10 medidas contra a corrupção, que foi iniciado pelo Ministério Público Federal, que coletou assinaturas, me parece que deu mais de 2 milhões de assinaturas, ele é um projeto que, diferente desse projeto das 10 medidas, para melhorar a política. Então, são coisas distintas, mas que têm um relacionamento e têm uma linha assim, de pensamento bem parecida, que visa dar um fortalecimento aos órgãos de controle e também um empoderamento da sociedade. Eu gostei desse eixo que você fala do empoderamento do cidadão, o qual desempoderando
a classe política, aumenta o poder do cidadão. Regis, vamos tentar debater aqui essas medidas, né? O eixo 1, a medida número 1, é a que fala de implementar o voto distrital, né? Voto distrital misto nas eleições para o legislativo. Eu queria que você comentasse um pouco como que é esse voto distrital misto, aí depois eu faço um contraponto para a gente tentar ampliar o debate e instigar as pessoas a participarem um pouco mais, cumprindo o nosso papel social. Nós, como agente político, a gente deve levar essas questões ao debate e trazer a população para debater conosco. Explica para a gente como é que seria a implementação desse voto distrital misto. Então, o voto distrital misto, na verdade, ele é uma tentativa de conciliação, né, entre duas visões distintas. Tem pessoas que preferem votar nas pessoas, que gostam de votar no candidato, e tem pessoas que acham que é mais interessante votar no partido, na legenda, na bandeira, na ideologia. O voto distrital misto, ele congrega essas duas coisas e ambas visões têm seus prós e seus contras, suas vantagens e desvantagens. Então, o voto distrital misto, ele tenta agregar as duas coisas, pegando as vantagens desses dois mundos. Então, como é que ele funciona? Metade dos votos é destinado diretamente ao candidato, dentro da área daquele distrito, né? Se você pega o estado ou o município e subdivide em distritos, essa subdivisão ficaria a cargo dos tribunais eleitorais, né, respectivos. Metade das vagas é diretamente para o candidato da sua preferência, dentro daquele seu distrito, e a outra metade vai para a legenda. Perfeito. Né? E aí, essa metade que vai para o candidato é pelo sistema majoritário. Né? A metade que vai para a legenda é a eleição pelo sistema proporcional, que já é o nosso atualmente. Então você está tentando pegar o melhor de dois mundos e conciliar isso. Né? Na visão, a partir dos estudos, esse é um modelo que balanceia esses dois mundos de uma forma ideal. É verdade. Eu estava vendo o material de vocês e vocês fizeram uma analogia bem bacana, assim, com relação quando o candidato Roriz ficou com medo da ficha limpa, de ser pego pelo projeto de ficha limpa, e ele ficou sem querer ser candidato, com medo de ser cassado o registro dele, e colocou a esposa dele, Dona Wésilia, que foi praticamente absurdo, uma dona de casa. Eu me vejo como se fosse minha mãe, colocar minha mãe para debater com cobras criadas da política, seria praticamente vergonhoso. Eu até comentei na época a respeito. Regis, nosso tempo está acabando. Eu vou falar um pouco aqui sobre as medidas, né? A gente já falou da medida número 1, que é transformar o voto distrital, o nosso sistema em voto distrital misto, e a segunda seria do eixo 1, seria acabar com o fundo público de financiamento de partido e de campanha. O terceiro seria acabar com as coligações partidárias. O Regis já falou aqui. Agora eu queria que você comentasse um pouco sobre vincular os candidatos ao executivo aos programas de governo proposto e fizesse um arremate aí, porque a gente está com pouco mais de 3 minutos, fizesse suas considerações finais, aí a gente tenta fazer um bate-bola nesse último momento. Essa proposta de vincular o candidato ao programa que ele mesmo propôs, né, parece que é básico, mas na nossa legislação atual você não tem essa vinculação. Então você vê, na época da eleição, os programas eleitorais são várias promessas, um mundo cor-de-rosa, é prometido isso, é prometido aquilo, e depois que passa a eleição, na verdade, o candidato eleito não tem nenhuma obrigação de cumprir nada daquilo do que ele prometeu. Então fica só na base da promessa. A nossa ideia é transformar essas promessas de campanha em verdadeiros compromissos de campanha. Então que ele tenha a obrigação de cumprir aquilo ali que ele prometeu, que junto com o registro da candidatura seja registrada a documentação
com as coisas que ele está prometendo, que ele vai criar tantas escolas, que ele vai criar tantas universidades, que ele vai aumentar o IDEB, que ele vai, né, criar mais hospitais, e que ele assuma esse compromisso verdadeiramente e tenha que cumprir aquilo, sob pena de se tornar inelegível se não cumprir. E o que você colocou no começo, na verdade, é a nossa pretensão maior, é justamente despertar outras pessoas, né, fala do programa aí, do site. Bom, o nosso site é www.mudeapolitica.com.br. Nós temos uma página no Facebook também, que é /mudeapolitica. E a nossa intenção maior é despertar nas pessoas esse espírito de participação. Nós temos que retomar as rédeas da nossa vida, né, e participar mais ativamente na política, participar das decisões que nos afetam, né, entre lá, dê ideias de outras medidas, né, o pessoal já deu ideia, por exemplo, da perda do mandato quando quiser assumir, quando for chamado para assumir um ministério, alguma secretaria, algum cargo público, né, ele perde-se o mandato e abrir as contas, né, bancárias dos sigilo, políticos, né, sigilo bancário já deveria ser não de imediato. Já pelo menos internamente para que se verificasse ali, mas assim, promover mais transparência, né? A gente precisa muito de transparência e de participação mesmo popular, né? As pessoas se engajaram um pouco mais, como aconteceu comigo a partir desse movimento do impeachment, mas a gente precisa muito, uma das coisas que a gente mais precisa atualmente é promover uma renovação na política, promover uma renovação nos quadros políticos, né? Tirar um pouco essas capitanias hereditárias que praticamente viraram os partidos, que eleição após eleição você vê sempre os mesmos nomes, as mesmas pessoas, são os mesmos caciques de sempre. E agora, com medo da eleição no ano que vem, eles vão tentar também colocar o voto em lista fechada. Não deixe isso acontecer. Se não houver pressão popular, eles vão tentar colocar o voto em lista fechada para se manterem lá. Porque a população quer renovação, a população quer novos nomes, novos ativistas. Uhum. Lembrando que o senador Regufe, aqui do Distrito Federal, ele tem uma proposta que me parece que o candidato, caso não cumpra com as promessas dele, ele perca o mandato, né? Faz com que ele perca o mandato, ele não cumprindo em determinado período, após ele ter assumido. Uma outra coisa, você falou dos programas de governo. Muitas vezes, os candidatos a prefeito, candidato ao executivo, muitas vezes eles fazem um Ctrl+C, Ctrl+V, copia. Uma vez um prefeito de uma cidade da Bahia pediu que eu fizesse uma consultoria para ele, uma analogia. Eu fui lá na Bahia, fiz a consultoria, eu falei, cadê o projeto do governo dele? Aí ele mostrou. Eu falei, rapaz, isso aqui tá um negócio muito extenso, tem algo aqui que não tá orgânico. Aí eu fui ver na internet, era o mesmo programa de governo do candidato ao governo do estado do Paraná. Eu falei, é brincadeira, cara. A mesma coisa, com as mesmas palavras. Então a gente tem que cobrar um pouco mais. A gente teve aqui com o Regis Machado, auditor federal do Tribunal de Contas da União. E lembrando que você de casa pode participar conosco através do www.paineldacidadania.com.br e através do nosso WhatsApp 61 99 811 4665. Muito obrigado, Regis, por ter participado do nosso programa. Quero agradecer a você de casa por ter nos dado essa audiência. Lembrando que o programa é interativo e você pode participar conosco. Um forte abraço e até a próxima semana.